Olá, eu sou Karina Barbosa, sou arte educadora, professora de artes e diretora do projeto Poéticas Fractais. Eu estou aqui para mostrar um pouquinho como que acontece o processo criativo desse núcleo chamado caleidoscópio. E para isso eu estou com um ator convidado. Centraliza, desloca, sustenta. A ideia é para que vocês possam mergulhar criativamente a partir desses exercícios e que também possam fazer em casa e experimentar, conhecer um pouco melhor desse projeto. Então, eu convidei ele, aqui presente, o Nestor, e vocês também, para entrar nesse processo criativo, de cocriação. Eu propus um exercício de caminhar pelo espaço. É curioso como a gente caminha, o tempo todo, no nosso dia a dia, de um lado para o outro, de uma maneira inconsciente. Então, como é que os nossos pés se sentem quando eu estipulo um tempo um pouco mais lento, às vezes, do que o meu natural? Então, eu coloquei propositalmente o metrônomo, e o tempo do metrônomo, o mesmo tempo da batida do coração. Então, tudo apresenta uma noção rítmica, tudo tem um ritmo. Então, eu quis trazer um pouco essa proposta para o corpo, como é que eu alinho o ritmo da batida do meu coração com o ritmo do meu andar, como é que é o ritmo do meu pensamento. Então, começa por aí. O corpo entende isso na prática, por mais que não seja tão consciente, quando a gente vai para a experiência, a coisa muda. É diferente que eu dizer, olha, você vai fazer um exercício assim, ou você vai meditar, ou você vai fazer determinados comandos para que o seu corpo desacelere e aprenda a ficar mais focado e mais atento. Eu posso até entender racionalmente, mas é diferente que a experiência. Então, agora, por exemplo, a gente está racionalizando e organizando as nossas sensações de uma experiência que acabou de acontecer. Mas quando a gente coloca realmente uma proposta e não exatamente o nosso racional, gosto, não gosto, quero, não quero, tenho medo, é estranho, é esquisito, a gente vai e faz, o nosso corpo já apresenta um resultado. Então, que corpo que é esse? É um corpo de atleta, ele é um corpo oprimido, ele é um corpo com dignidade. Então, quando a gente trabalha essa parte peitoral e coloca o bastão da forma que eu propus, o corpo ele fica mais posicionado, mais bem posicionado. E isso não é o corpo aqui no palco, ele é o corpo no mundo, Como é que eu me coloco no mundo? Então ele traz essa dignidade, que é essa região peitoral, Eu coloquei a fita elástica também para representar a lateralidade do corpo. Na maioria das vezes é pouco explorada, e partes do corpo que às vezes ficam esquecidas. Então eu utilizo bastante o 8, o movimento 8, porque a gente faz bastante movimento circular, que é muito interessante. O 8 não deixa de ser, ele vai fazer esse movimento, o 8 lateral. Então a gente traz isso também para desatrofiar a nossa estrutura óssea. É bem interessante.
como que você se sentiu com o corpo? Tinha partes do corpo que foi desconfortável fazer? Foi tranquilo? Não, realmente o aquecimento é fundamental, porque primeiro a gente vem da rua, vem pra cá, a gente tem esse tempo de começar a... como é que é? Começar a ficar aquecido para realmente começar a poder de fato as coisas. A respiração, o ritmo. A respiração ajuda, o ritmo ajuda, realmente é fundamental. Até então que o corpo, ele tem as nossas limitações. Depois que a gente começa a fazer, esse espaço de limite aumenta. Aí realmente o aquecimento, o momento que você começa a fazer com o ritmo maior, realmente é fundamental para que, além de fazer o exercício de força com qualidade, a gente consiga ir mais além no final. Então, Nestor, eu te coloquei em situação de desconforto corporal, porque o nosso corpo ele entra em comodismo, porém é um desconforto com responsabilidade, né? O que acontece? Nós nos poluímos muito, começando pela mente. A nossa mente está muito agitada, ela tem uma tendência a acumular pensamentos, né? Que a gente não vai precisar para o momento presente. Então, geralmente a gente está pensando em coisas que se passaram ou projetando coisas que ainda vão acontecer. E aí, muitas vezes, a gente acaba se enroscando, sabe? Se atrapalhando um pouco, sendo pego pelo medo e, em diversas circunstâncias, isso é inconsciente. Então, o que acontece quando a gente faz trabalho de corpo? A gente é convidado para estar no momento presente e isso, às vezes, não é confortável. Então, eu escolhi utilizar uma meditação ativa de hoje, que consiste em chacoalhar o corpo, que foi o que eu propus. E é claro, chacoalhar o corpo no espaço, com os olhos vendados, pode causar diversas sensações, né? Então, primeiramente, agradeço por você ter topado fazer esse exercício. Eu acho uma coragem tremenda, né? Se propor a entender um pouco melhor como funciona a melhor ferramenta de criação que eu tenho, que é o corpo. Então, é muito bonito ver isso acontecendo. Como que acontece o fenômeno do preparo, né, do ator, ou até mesmo para quem não é ator, que é muito interessante, né, essas descobertas e esse mergulho, né, no universo interno que a gente tem. Então, um trabalho de cocriação. Eu escolhi um dos textos meus, chamado Margaridas, e aí eu fiz um recorte de um cenário desse texto. Então, a gente ressignificou o local que a gente está. Caminhando no pulsar, encontrando as fendas para a saída ou para a entrada, de cada extremidade, expandindo e voltando ao seu lugar de origem, para expandir novamente, caminhando e se deparando com paredes, cheias de vida, no estático momento do movimento paradoxal da própria condição de afeto. Ao bater quando se é tocado, e tocado quando bate, notar a nota que não é tocada e atingir saídas inimagináveis. Assim como dominar o que domina, estando assim totalmente dominado e entregue a este estado. O estado de saber aonde vai o tempo todo, e a mesma coisa que já soube. Saberá tudo aquilo de novo, e de novo, e de novo. E aquilo não para, às vezes caos, se autodomina, às vezes se é dominado. E a precisa preguiça fica se espreguiçando no mesmo ritmo, e eu aqui parado, no meio dessas ressonâncias de conexões, ainda confusas em meio a teias. É escuro, mas é vermelho e rosa aconchegante. Sei que recolho descobertas inéditas neste aconchego. Totalmente metamórfico, crescentes como ervas daninhas por dentro, tão naturais que ao gerar sufocantes afetos mata e coloca os cadáveres em caixas neurais, cada uma delas fechadas e esquecidas, mas lembradas por devaneios invisíveis. O batom de margarida
era passado lentamente em sua boca por ele mesmo. Era sedutor e sexy. Era quente o vestido vermelho colocado em um sorrisinho no canto da boca, ressurgindo. Mas Francisco era necessário estar vivo. Mesmo que indolente, precisava estar vivo. Havia uma filha para cuidar, uma esposa, um escritório que ficava em sua casa e, por fim, uma vida para publicar. Batons, portanto, na gaveta novamente. Enquanto a chuva cai, escorre em mim. Enquanto a chuva cai, escorre em mim. Eu tô aqui na CIA, no espaço onde a CIA Assimétrica construiu, que é o Espaço Cultural Assimétrica, né, gerenciado pelo Rodrigo, e esse espaço ele está acontecendo também. Então é bonito esse movimento, né, que a gente tem espacial e a exploração dos sentidos. Quando eu fiquei sentado na cadeira, fiquei parado sentado na cadeira, eu comecei a observar as coisas. Falei, caraca, as coisas eram desse jeito mesmo. Falei, nossa, parece que quando eu cheguei aqui, antes de fechar o olho e fazer o exercício, não parecia que era desse jeito. E me ficou um barreirinha ali, mas eu falei, caraca, como que isso aconteceu? Nossa, interessante. Até depois que eu tô começando a meio que voltar aos sentidos e tal. Mas realmente, eu tô bem diferente do que eu falei. É muito interessante para mim, né, como diretora do projeto, saber assim os pontos de vista. Quero saber como que está sendo e como que foi observar um pouco desse processo, né, nosso, um pouco de como tudo acontece por trás dos bastidores, até porque é uma linguagem contemporânea conceitual, aonde eu reúno alguns autores que estão nesse processo de pesquisa, como Denis Stoklos, trago ainda os diálogos teatrais de Augusto Boal, Ivaldo Bertazzo, uma postura corporal também, né, o uso do bastão. Então aqui foi uma pincelada de alguns dos nossos recursos. Tem muito exercício com um tempo muito maior, né? É diferente você sentar na cadeira e se colocar como elemento de observação no tempo presente por 5, depois por 10 minutos, depois por 20 minutos. Então isso depende muito da inquietude de cada pessoa, né? Não fazer nada, ou se o comando fosse fique parado, assim como algo agitado, né? A minha mente agitada. Então algo se agita, algo se chacoalha todo tempo. Né? Então são comandos diferentes, então como que eu reajo diante dele? Então cada pessoa ela tem um universo criativo diferenciado. Tem uma frase de Osho que me inspira bastante nesse projeto, que é
que existe uma infinidade de coisas dentro do meu ser que eu preciso aprender a como colocar para fora. E aí eu vou descobrindo isso, né, o processo de autoconhecimento e cocriação. Como é que eu uso a criação de alguém para estabelecer um processo de uma criação minha e depois eu filtro isso para uma estética artística. Então é muito interessante. E olha! Olha a neve! A neve do gelo da greve. A greve que não derrete. Então, é um processo criativo de ponta a ponta. A gente está colocando os meus textos em cena, como textos dramatúrgicos, reunindo profissionais capazes de transcender esse projeto num processo que conta todas essas características que a gente carrega enquanto identidade. Essa identidade mais fractal, mais sinestésica, mais performática. A vida me fez assim, doce ou atroz, manso ou feroz, eu caçador de mim, preso a canções, entregue a paixões que nunca tiveram fim. Vou me encontrar longe do meu lugar, eu caçador de mim. Todos os elementos, eles são muito sensoriais e é muito gostoso por conta de você realmente conseguir extrair, né? Estando ali concentrado e você ouvindo a música, os sons, o DJ Lidu principalmente. A Karina Barbosa, ela consegue trazer isso muito forte, né, na prática do exercício, e quando você entra mesmo na onda que ela te propõe, eu acho que você consegue visualizar muitas coisas e sentir principalmente. Oi pessoal, meu nome é Nestor, o ator convidado, e eu vim aqui para falar da importância da gente trabalhar o corpo, ainda mais nessa época de pandemia, porque a gente fica mais em casa, a gente tende a ficar numa posição mais sentado na frente do computador, e isso acaba não sendo legal para o corpo. O Poéticas, ele tem esses exercícios, tem toda essa dinâmica de trabalhar o corpo e conforme trabalhar o corpo, também trabalha a mente. E isso é fundamental, porque o corpo e a mente não são duas coisas separadas, é um conjunto só. E sem dizer que, por mais que eu seja ator e a Karina seja atriz também, não é uma coisa só para ator e para atriz. Ah, não, isso é coisa para
para quem trabalha com isso. Não, isso é coisa para todo mundo. Se sentir bem com o corpo, saúde mental e saúde física também. É questão de bem-estar. E isso é super importante, ainda mais numa época que fala bastante de saúde, principalmente de novo falando em questão da pandemia, é importante estar com o corpo em dia, corpo saudável e a mente também. A serotonina é o hormônio do prazer. E quando a gente está lá fazendo exercícios, a gente se sente muito bem, sente uma sensação bem gostosa, porque a gente está liberando esse hormônio para o corpo. E faz muito bem para a saúde e para o nosso bem-estar como um todo.